pensada. Recentemente, nosso programa aprovou as ações afirmativas na pós-graduação para negros e negras, refugiados, portadores de visto humanitário e pessoas trans. Então, acho que para nós, do programa, é muito importante ter esse espaço de discussão, acompanhando também outros programas de pós-graduação aqui do Instituto e da Universidade que estão em processo de debate e de aprovação. Então, é com grande alegria e importância que a gente dá início a essa mesa. Para compor a mesa, eu gostaria de convidar o professor Márcio de Oliveira, da Universidade do Paraná. A professora Patrícia Schupp, não sei se eu pronunciei certo, o professor José Carlos dos Anjos, do Programa de Sociologia e Desenvolvimento Rural, também da URA. A dinâmica da mesa vai ser cerca de 25 minutos de fala para cada convidado, e em seguida aberto para questões no debate. Okay? Gostaria de convidar para iniciar a mesa o professor, começar com os convidados externos, o professor Márcio, da Universidade do Paraná. O professor Márcio de Oliveira é professor titular de Sociologia da UFPR, formado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, mestrado em Sociologia e doutorado pela Universidade de Paris 5, consultor INEP, Fundação Araucária de Pesquisa do Paraná, CNPq e da CAPES. Ele é membro do grupo ME Imigrações, Histórias, Culturas e Trajetórias e líder do grupo de pesquisa de estudos sobre sociologia, multiculturalismo e migrações internacionais. Atua na área de sociologia e sociologia política nos seguintes temas: migrações internacionais, teoria sociológica, história da sociologia, processos sociais e perspectiva comparada, entre outros temas. Professor Márcio. Não sei se todo mundo vai ouvir, eu também posso ficar de pé aqui. Então, muito obrigado aos organizadores, o convite muito nos honra. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar em pé, acho que eu falo um pouco mais baixo para mim, todos vão ouvir, acho que fica melhor. Prazer estar com os professores da casa também, professora Patrícia, professor José Carlos, professora Denise, que eu acabei de conhecer. Prazer estar com todos. E a professora, recém-professora Aline, que eu gostaria de conhecer também, porque faz trabalha com um tema muito parecido com o nosso. Bom, uma palavra, só para situar, esse convite foi feito ao projeto Política Migratória da Universidade Brasileira, que é um programa de extensão da Universidade Federal do Paraná, já tem alguns anos, do qual eu faço parte. E em discussão com os colegas do programa, o programa, já eu apresento um pouco a história dele, em discussão com os colegas do programa, uma vez que era um seminário de pós-sociologia, os colegas acharam que eu poderia vir bem representá-los. Então, eu me sinto muito feliz também de estar representando o programa e estar apresentando o programa aqui para todos vocês. Eu queria só, então, dar uma ideia geral do que eu trouxe para vocês. Então, eu vou trazer definições básicas e depois para a gente entrar no debate, uma vez que o meu tema é migrante, refugiado e, de fato, quem são esses novos imigrantes que estão chegando hoje. Só para a gente ter uma ideia, hoje eu tenho um aluno boliviano no nosso programa, a gente está recebendo muitos alunos com bolsa OEA, imagino que vocês estejam recebendo também.
E comentando com ele, né, falando, e ele me disse uma coisa que eu mesmo não sabia. Ele me disse que existem hoje 400 mil bolivianos na Argentina. 400 mil. Um número muitíssimo maior do que tem no Brasil, onde ele me disse que o número é pequeno, apesar de uma migração já relativamente tradicional dos anos 90 para cá. Se a gente pensar também no número de imigrantes e refugiados no Brasil hoje, a gente vai estar em torno de 1% da população. Os dados variam um pouco. Então vejam a distância que separa o Brasil de países próximos ao nosso, e a importância que a imigração, a pequena importância de fato que a imigração tem hoje entre nós. Então todo esse debate que vem ocorrendo é uma coisa muito recente, ele data dos anos 90 para cá, onde o Brasil, embora já mesmo naquela época ainda produzisse, né, imigrantes, né, a gente ainda estava enviando, né, brasileiros para os Estados Unidos, brasileiros para o Japão, brasileiros para a Inglaterra, etc, 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 mas o Brasil ainda não recebia um grande número de imigrantes, a imigração tinha estancado. Então essa é uma imigração nova que desafiou a realidade brasileira, não apenas nesse número que parece grande, mas de fato não é, mas desafiou porque era uma nova imigração bastante diferente de toda a imigração que o Brasil tinha recebido até então. Então, imigrante, toda pessoa que deixa seu país de forma voluntária. Então, a questão do voluntário, imigrante vai. Essa parte voluntária, a definição é bobinha, simples, mas a questão do voluntário é importante porque a gente tem que entender que o imigrante ele vem voluntariamente, ele pode ir embora voluntariamente. Então, essa é uma das questões mais importantes do imigrante, é um cidadão livre, ele vem e vai. Então, se a gente pode acolher, mas ele pode ir embora. Então, todo o trabalho que eventualmente a gente faz, a gente tem que ter na cabeça que nós não é um grupo nosso, nós não temos força de ninguém. São pessoas livres e que vêm e que vão. Então, a ideia do voluntário é muito importante porque permite entender certas dinâmicas e as dinâmicas sul-sul que estão fazendo com que haja um fluxos migratórios cada vez mais intensos entre países, em especial na nossa região, do Cone Sul, e em especial nos nossos estados, porque são mais próximos, desse fluxo de ida e vinda em função de interesse, em função do que o Bourdieu já chamava de estratégia dos atores. Então, são atores que vão escolher seus perfis, suas trajetórias, em função daquilo que lhes é importante. Então, já refugiado não, aí vocês veem a definição, refugiado é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição, etc., nacionalidade encontra-se fora de seu país de origem e, por conta dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo ou devido à grave generalizada violação de direitos humanos. Então, o refugiado traz uma variável diferente para a gente, que é a variável de direitos humanos. Então, não é possível pensar a diferença do imigrante para o qual há uma política migratória, mas não é um indivíduo que não pode retornar. O refugiado, em princípio, não pode retornar. Não há a condição de retorno é complicada para o refugiado em função de uma série de coisas, e isso vai depender, obviamente, de situação para situação. Então, o tipo de acolhimento, o tipo de política para o refugiado, obviamente, que é muito diferente do tipo de política do imigrante. Esse é o primeiro. O segundo cenário que a gente tem no Brasil hoje, o Brasil possui atualmente, abril de 2016, os dados vão evoluindo rápido, a gente tinha 8.863 refugiados reconhecidos, 79 nacionalidades, 28,2% mulheres. A questão de gênero aí é muito importante. A questão de gênero já é importante em relação à imigração como um todo e muito mais importante na questão dos refugiados. A gente pode voltar a isso no debate mais tarde, incluindo refugiados. Os principais grupos são compostos por nacionais da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e Palestina. O curioso, o interessante para a gente é que 66% deles nas regiões sul e sudeste, 35% só na região sul. Então, os estados do sul do Brasil têm 1/3 desses refugiados, como a gente vai ver no caso do grupo que eu mais estudo, os haitianos, que a maior parte também está nos estados da região sul. Então, tal como no passado, hoje, a imigração não é generalizada no Brasil como um todo. Isso é muito importante a gente ter em conta. A gente fala do imigrante no Brasil, mas de fato ele não está no Brasil, ele está em algumas regiões do Brasil. No passado, só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento, em 1900, 7 em cada 10 estrangeiros que viviam no Brasil estavam em alguns
algum dos estados do então Brasil Meridional, ou seja, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Então, 7 em cada 10. Então, 70%. Vamos colocar os dados. 70% estava aqui. A gente vai ver dados muito parecidos com o que a gente tem hoje, embora, claro, as razões de partida sejam muito diferentes. Mas, de fato, a gente tem um Brasil que recebeu, historicamente, muito mais imigrantes, e a gente tem um Brasil que continua a receber muito mais imigrantes. Então, não é uma imigração. No último dado que eu tinha, conversando com um colega de Brasília, que é o coordenador do Observatório das Migrações Internacionais, ele me disse, por exemplo, que na Paraíba não tem nenhum estrangeiro. Nenhum. Então, a gente vê a concentração, a diferença regional. Então, essa ideia de Brasil é sempre a ser pensada quando a gente fala em imigração e refúgio. Então vamos lá para os pontos principais. Eu vou me ater mais à imigração haitiana, que é a que eu tenho estudado, e a que a gente tem recebido, e a que a gente tem atendido mais. Então, vejo, dentro do projeto Política Migratória, a gente tem trabalho de pesquisa, mas trabalho também de atendimento jurídico e psicológico, e a gente tem também um enorme esforço de a criação do curso de português para estrangeiros, que é, obviamente, muito diferente de ensinar português para quem nasce no Brasil e ensinar português para quem não nasce no Brasil. É uma diferença muito grande. Então, dentro desse projeto, e um dos focos do projeto inicial, além da assistência jurídica, que é sempre o básico, né? O imigrante chega e ele tem uma série de dúvidas, né? O salário foi pago, eu fui demitido corretamente, não fui, etc, etc, etc. Mas a grande dificuldade do imigrante, em especial do imigrante haitiano, é não saber falar português. Então, o esforço enorme de montar cursos de português, que são gratuitos, e uma coisa muito interessante, criar essa habilitação dentro do curso de letras. A habilitação português para estrangeiro. Então, essa é uma novidade. E não como uma língua, simplesmente ensinar uma língua, mas o conceito de língua de acolhimento. Então, não é simplesmente uma língua instrumental, né? Como comprar um cafezinho, como pedir uma informação no ponto de ônibus, etc., mas uma língua de acolhimento. É uma língua que é um conceito que ultrapassa um pouco o conceito de língua instrumental, mas a gente pode voltar nisso mais tarde. Então, visto humanitário, porque essa que foi a questão criada pelo Brasil, o refúgio, e a questão do preconceito, a questão que a gente vai encontrar na realidade também. Então, só para terem uma ideia, a gente fala muito, quando a gente pensa o Haiti, a gente fica muito com Porto Príncipe na cabeça, não apenas por ser a capital, mas porque é o local que a seleção de futebol brasileiro jogou, é a cidade onde a Zilda Arnes faleceu, ela estava, né, em Porto Príncipe no momento do terremoto, e ela veio a falecer no terremoto. Na época, o sobrinho dela, o Flávio Arnes, era vice-governador, era senador pelo Paraná, e visitou, a convite do então presidente Lula, visitou logo em seguida o Haiti para reconhecer o corpo, então, para participar das formalidades. Então, a gente tem esse relato muito vivo dentro do Estado. Mas a gente pensa muito em Porto Príncipe, mas, de fato, há uma outra cidade, que não sei se vocês conseguem localizar direito, que é Gonaíves, essa cidade acima, a mais alta delas. E uma boa parte dos imigrantes haitianos que vêm ao Brasil vem dessa cidade. E quando perguntados as razões de partida, o terremoto, qual foi o impacto do terremoto na sua decisão, muitos deles vão dizer, bom, o terremoto aconteceu, mas ele foi menos intenso na nossa região, a gente tinha um problema muito mais estrutural, que era o problema das enchentes. E esse problema já levava à migração estrutural. Então, o terremoto foi mais uma gota, né, que fez transbordar o vaso, mas não necessariamente o fator principal. Então, a gente começa também a pensar a realidade do Haiti dentro da história do Haiti, que depois eu posso voltar, onde a imigração, de fato, é estrutural. Ela não é uma coisa sazonal, é extemporânea, porque o presidente isso, aquilo, não. É um desejo constante da sociedade, o número de palavras em língua crioulo para identificar o haitiano imigrante é muito grande, e depois posso voltar a esse ponto também. Em termos agora de vistos, né, vamos entrar mais no detalhe. O que a gente tem? Vistos permanentes e reunião familiar. Então, esse dado mostra, ali é amparado pela resolução, mas em Porto Príncipe, o Brasil criou um Visa Center, né, um centro de vistos em Porto Príncipe. O cônsul brasileiro muitas vezes era assediado na rua, quando o Brasil começou a se tornar
um destino interessante. Ele era assediado, ele tinha medo muitas vezes de sair à rua, porque os haitianos o cercavam atrás do visto, ele ficava completamente assoberbado pela quantidade de trabalho, e o Brasil, a partir disso, criou um Visa Center. Então isso mostra apenas a evolução do Visa Center até 2014. A gente vê como aumentou o pedido e como o Brasil fez uma política realmente de concessão de vistos aí no Haiti. A próxima. Ao segundo, esses emitidos no Equador, a gente sabe que uma das rotas importantes de entrada, aqueles haitianos que pegaram um avião e foram ao Panamá, ou foram a Costa Rica, ou outro país, e daí vieram para São Paulo, mas uma parte deles entrou, seja pelo Equador, seja pela Colômbia, por entrada via norte. E a trajetória antiga, uma pena eu não trouxe esse mapa, mas a trajetória antiga, essa trajetória é antiga e ela já existia, porque era uma porta de entrada na Guiana. Muitos haitianos passavam pelo Brasil para ir à Guiana. Então iam do Equador ou da Colômbia até Manaus, de Manaus até Macapá 700 quilômetros ainda ao norte, até atravessavam o arroio, né? A famosa história que vocês lembram da escola do arroio ao Chuí, o arroio a esse rio, que divide o Brasil da Guiana Francesa, iam para Cayena e de Cayena tentavam migrar para a França. O que aconteceu foi que no governo anterior ao atual da França, o governo do presidente Sarkozy, esse governo tornou muito mais difícil a imigração haitiana para a França e proibiu que os estudantes universitários trabalhassem mesmo em tempo parcial. Então isso freia muito a imigração haitiana para a França, o que vai coincidir com o surgimento do Brasil. Então, uma das coisas que a gente descobriu também é que o Brasil nunca foi um destino para o haitiano. O destino tradicional do haitiano é os Estados Unidos. Esse é o destino. O Canadá é um destino tradicional. A França é um destino tradicional. O Brasil não é um destino tradicional. Nunca tinha sido um destino tradicional. O curioso é que hoje as estimativas, isso não se sabe direito, porque o fluxo é grande, mas a estimativa é que ao final do ano passado, portanto 2015, o Brasil teria acolhido, ou teria em seu território, aproximadamente 50 mil haitianos. Se isso foi verdade, a gente não sabe exatamente se isso é verdade, teria acontecido que o Brasil teria se tornado o quarto país mais importante no mundo em termos de haitianos residentes. Quarto país, o que não é pouca coisa também. Então, esse número de 50 mil é ainda a confirmar, a gente não tem certeza ainda disso. Aí, então, o número de autorizações concedidas com base nas duas resoluções, todas as resoluções estão na página do Conselho Nacional de Imigração ou do CONAR. Então, a gente pode ver, a de baixo é de reagrupamento familiar, a de cima que é a mais importante. Então, o Brasil teria concedido autorizações concedidas a haitianos 50 mil, um pouco mais de 50 mil. Então, não necessariamente todas essas 50 mil estão aqui hoje. Então, era uma estimativa que o Brasil tivesse 50 mil, um pouco esse dado confirmaria isso, né? O número de concessões concedidas, em princípio, seria o número de cidadãos haitianos que teriam efetivamente migrado para o Brasil, mas isso resta confirmar. A evolução, então, da presença. Uma das coisas que chamou a atenção do observatório e na parceria que o Projeto Política Migratória fez com o Observatório das Migrações Internacionais em Brasília, que também, nesse período, estava num acordo com o Ministério do Trabalho, era justamente ver qual era a evolução do haitiano no mercado de trabalho. E a evolução é absurda, é rápida e muito grande. Então, a gente percebe aí que, obviamente, aqui é uma grande presença, e essa grande presença coincidiu com a existência de postos de trabalho, claro. Então, se não tivesse havido, se o Brasil não tivesse crescendo nesse período, a economia não tivesse expandido, obviamente o Brasil teria recrutado muito. E em algumas cidades, eu posso falar da minha cidade, Curitiba nos anos 2012, 2013, 2011, 2013, eu posso dizer, a taxa de desemprego era zero. Quer dizer, obviamente não é zero, nunca é zero, mas ela girava em torno de 2,5%. 2,5%. Desemprego é considerado por os economistas taxa zero. É um pequeno percentual de pessoas que, de fato, não estão procurando.
Então, 2000 é praticamente zero. Então, como se a cidade de Curitiba estivesse atraindo pessoas para trabalhar, porque não havia pessoas no mercado de trabalho dispostas a trabalhar. Então, isso coincidiu com o boom da economia paranaense e curitibana em especial naquele momento, coincidiu também com a Copa do Mundo, etc., as obras de Copa do Mundo. Curitiba também recebeu jogos, poucos jogos, mas recebeu. E houve também muito trabalho na área de infraestrutura e construção civil, que também atraiu. Mas não é apenas isso, hotelaria, restauração e o grande setor que também estava atraindo no Paraná nesse momento, que é toda a cadeia produtiva do abate de frangos. É uma cadeia onde há alta rotatividade de mão de obra, onde as condições de trabalho são muito ruins, se trabalha a 12 graus durante o dia, o que faz a rotatividade, só por esse ponto muito grande, mas o trabalho é repetitivo, muita lesão, etc. E uma parte desses imigrantes haitianos foram para o interior e foram trabalhar aí. Obviamente que o indivíduo saiu de uma temperatura média anual, 26, 27 graus, trabalhar 12, ele durava 3 meses ali. Não conseguia ficar. Condições de trabalho muito penosas. Então, isso numa parceria também com o Ministério Público do Trabalho, com quem a gente vem trabalhando desde então, a gente conseguiu ver em loco uma série de denúncias, uma série de situações, e a presença do haitiano aí se viu também como um indicador dessas condições que já existiam, que já eram conhecidas, mas que não estavam na ordem do dia. Só para ter uma ideia, depois eu posso falar mais do mercado de trabalho, dos depoimentos que a gente colheu, etc. Para a gente ver, então, em termos do painel brasileiro, a concentração, então, na região sul, então, os mapas mostram por que 2011 mais na região norte, porque eles estão chegando aí. 2012 já sudeste e sul, 2013 sudeste e sul, e 2014 também sudeste e sul. Então, a grande concentração no sul do Brasil. Os estados do Paraná e Santa Catarina têm só os dois, 66% de todos os haitianos que estão formalmente registrados no Ministério do Trabalho, segundo dados da RAIS, da Relação Anual de Informações Sociais. Então, através dos dados da RAIS, a gente tem 66%, que é um número muito grande. Não apenas nas capitais, Curitiba regrupa um pouco, mas começa a haver uma saída de haitianos das capitais. As capitais sofreram mais a crise, em certa medida, a crise desses 2 últimos anos do que cidades do interior. Então, uma migração para cidades do interior, que eu posso comentar, onde a economia seja exportadora. Eu me lembro que em 2015, quando a gente fazia a pesquisa, a gente ia cotidianamente na pastoral do imigrante, onde um padre haitiano, por coincidência, acolhia os haitianos e ele mesmo funcionava como símbolo, como central de trabalho. Ele recebia as ofertas de trabalho de atores econômicos e ele distribuía os postos de trabalho. E me lembro que um dos dias que a gente estava lá, ele recebeu o pedido de 20 trabalhadores para fazer um turno noturno em uma cidade, em Cambé, no interior do estado, em uma pequena fábrica produtora de fogões, e que estava começando a exportar fogões, porque tinha havido, como a gente sabe, da depreciação cambial. Aí mais ou menos aconteceu esse ano, mas em 2015 ela foi um grande impacto, né, dessa depreciação cambial, e eles estavam fazendo um segundo turno noturno e não tinha em Cambé nenhum trabalhador querendo trabalhar, virar à noite. E aí ela recebeu, o padre Aglé recebeu esse pedido, rapidamente 20 haitianos se prontificaram, a empresa pagava o transporte, alojamento, etc. Então, rapidamente 20 haitianos se dispuseram a pegar. Então, esses fenômenos são extremamente rápidos, pontuais, não coordenados, dificilmente se sabe, porque os dados da pastoral eles não divulgam. Se você está ali, você fica sabendo; se você está ali, praticamente você não fica sabendo. Então, há um grande fluxo de trabalhadores aqui e ali que a gente perde. Não há um Big Brother, não há uma câmera, não há um indicador que possa perceber. A gente pega esses dados no final do ano, a gente vê e, eventualmente, ele estava registrando esse ano, mas talvez não esteja mais ali, porque o fluxo continua intenso. Mas não só para mostrar os mapinhas de como dá essa evolução. Então, se eu dizer que no passado 7 em cada 10 estavam nas regiões no Brasil meridional, eu posso dizer a mesma coisa hoje da imigração haitiana. Então, a gente percebe claramente essas manchas no mapa. Em termos de cidade, então, é o mesmo mapa colocando a cidade, na Curitiba e região agregava. Você sabe, Curitiba é, em termos
Curitiba é região, em termos de população, a maior cidade da região sul, em termos de PIB, Curitiba é também a maior PIB industrial da região sul. Então, obviamente que atraía, havia realmente uma demanda de trabalhadores. A gente tem em Joinville, Blumenau, a região de Blumenau, e aí vocês podem olhar, eu trouxe também, porque vocês podem olhar o que a gente tem aí no Rio Grande, então, que eu conheço pouco. Quer dizer, cada estado tem uma realidade também, eu conheço mais o Paraná e um pouco Santa Catarina, o Rio Grande eu conheço pouco, mas eu sei que a realidade aqui também desafia, acho que a Aline pode falar isso talvez melhor, porque eu conheço realmente pouco. Então, agora eu trouxe só para vocês verem, então, agora falando um pouco da universidade, um pouco a mesa da universidade, só para não deixar a questão da universidade de fora, essa é a estrutura organizacional do nosso política migratória. Então vejam as áreas que estão. Eu chamo a atenção das áreas, a área de psicologia, por exemplo, é um grupo que faz atendimento psicológico aos imigrantes, um grupo muito interessante. Eu estou com um aluno bolsista trabalhando junto com esse grupo. Há uma questão extremamente interessante, uma interface da sociologia, que eu acho que não deve, das ciências sociais em geral, que não deve ser abandonada em relação à psicologia. Acho que há um atendimento aí nesse nível muito importante. Eu fico pensando, vocês sabem, Curitiba é, dentre as capitais, a mais fria e mais úmida do Brasil, né? Temperatura média anual 17 graus. Né? E ela está distante, mais ou menos 90 quilômetros, dependendo da praia, 90 quilômetros do mar. Né? E uma das coisas que eu sempre perguntava para os colegas, eu falei assim, perguntem para eles, vocês já viram o mar depois que estão no Brasil? Então está aí um fator muito importante. O indivíduo saiu do seu país, não vou entrar no detalhe agora de quais as razões, ele já está no Brasil há um ano e meio, está ali na região de Curitiba trabalhando. Esse indivíduo que vivia muito próximo ao mar, no clima quente, úmido, etc., ele está há um ano e meio, você não viu o mar nenhuma vez? Por que razões? Quer dizer, o mar estava muito distante, você não imaginou que isso era possível, e as consequências que isso pode dar para as condições de vida, as condições de trabalho, enfim, para o lado psicológico do indivíduo. Então, isso é um lado que a gente normalmente não pensa em ciências sociais, mas é interessante, então, por isso mostrando, trabalhar num grupo interdisciplinar, a gente vê também as perspectivas dos outros. Né? O tema da migração, o tema do refúgio, vocês sabem tanto quanto eu, não é um tema disciplinar. Isso é uma das coisas mais desafiadoras, mais estimulantes do ponto de vista intelectual, mas também mais interessantes do ponto de vista da extensão. Você tem que trabalhar com pessoas de outras áreas e você tem um trabalho extensionista importante, que é uma das funções que a gente tem que fazer na universidade. Então, eu chamo a atenção da psicologia, mas bom, estou lá também da sociologia, o direito, que foi o criador do programa, letras, que eu já comentei com vocês. Ciências da computação entraram depois, por quê? Porque normalmente quando o candidato a uma vaga no curso de português, ele chega para preencher a sua ficha e se pede, então você escreve aqui o seu e-mail. E aí começou a se perceber que muitos desses não sabiam o que era o e-mail. Mesmo letrados que tinham terminado o fundamental, o ensino médio, eles não tinham e-mail e não tinham a inclusão digital. Porque a internet no Haiti não é boa, não é generalizada e não é boa, então eles não tinham muita ideia do digital. Então, uma vez que isso no Brasil é uma loucura, e se a gente compara com outros países, de fato, o Brasil, tudo é falado, não, consulte o site na internet, como se 100% da população tivesse acesso à internet no Brasil. Não há nenhuma informação que não apareça na televisão, veja onde você vai votar, no site do TSE, veja isso, no site do TSE. Então, tudo é site. Uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento digital, de informática, fica à parte, fica excluído de uma série de coisas no Brasil e não pode se locomover. Tudo é aplicativo, né? Como a pessoa faz? Então, a partir dessa constatação, os colegas da ciência da computação vieram também, e ao lado do curso de português, um curso também de informática, de iniciação, informática digital. Enfim, os colegas da história, não poderia ser diferente, os colegas da história com a gente também. Então, é um pouco esse movimento que a gente faz, né? É um movimento, aí a gente se reúne com uma certa regularidade, cada um procurando contribuir com os outros, auxiliando no funcionamento de todo o projeto. Em termos de atendimento, então vamos entrar, né? A gente tem tipos, né? Ingresso em curso superior, reunião familiar ingresso curso técnico, revalidação de diploma, visto, questões trabalhista e evolução. Então, os tipos de atendimento, no ano de 2015 foram 283 atendimentos. Então, cada atendimento às vezes é longo, porque você tem que pegar a ficha da pessoa, conversar.
muitos têm a compreensão do português ainda limitada. Você pensa, não, mas o Haiti é um país bilíngue, há muitos brasileiros que falam francês. Não é tão bilíngue assim como a gente acha. A escolarização, a maior parte da escolarização ainda é feita em francês porque há falta de material escolar em língua crioula. Mas o cidadão haitiano fala crioulo cotidianamente. Ele não fala francês fora da escola, digamos assim. No seu cotidiano, no comércio, na família, ele vai falar a língua nativa, a língua que é o crioulo. Meu filho fala em francês sempre, vai falar francês, de repente, no local de trabalho, etc, etc. Mas não é tão bilíngue assim, que a gente conseguiu perceber. Mas, mesmo ao lado disso, mesmo quando ele é escolarizado, ele tem conhecimento de francês, ele entende, pode ler, não necessariamente fala bem, porque a fala também envolve a prática. Então, há uma distância nisso. Então, há todo um meio de campo para ser feito. Eu sei que, por exemplo, a prefeitura e a gente mesmo, a gente produziu informações em crioulo. Não é tão simples, é um derivado do francês. Não é tão simples assim. Há um tempo que eu estou me batendo assim um pouco para aprender, alguma coisa eu já aprendi, mas não é tão simples. Tem muita palavra de língua inglesa misturada, não é tão simples assim. E ouvir também é bastante difícil, claro. Mas então, tá bom, já estou terminando também. Então, aí em 2016, os dados do primeiro semestre, então, os tipos de atendimento, só para ter uma ideia, depois eu posso voltar a falar isso, né? Eu chamo a atenção, por exemplo, para ameaça xenofóbica, né? Então, uma coisa que aparece, né? Então, que tipo de ameaça é essa? A gente posso pegar alguns casos e entrar no detalhe, né? Equivalência de diplomas, validação, estrutura curricular, uma série de dificuldades aí que a gente vê. O Brasil, de fato, não estava preparado para isso. A gente pode dizer, o Brasil é isso. Mas, de fato, como não tinha muito imigrante, não havia uma estrutura jurídico-administrativa, ou mesmo administrativa, para isso. Foi agora, nesse ano, que o Paraná criou o Conselho Estadual de Refúgio e Imigração, que é uma coisa realmente recente. Então, tudo está sendo feito, a gente participa de um processo onde a gente se acostumou a falar que a gente não estuda sobre, a gente estuda com. E a gente faz atendimento, não é um objeto de estudo, como normalmente, qual é o seu objeto de estudo para a dissertação, doutorado? Não é um objeto, é um sujeito, é um ator. Então você estuda com. Então muito do que se faz com. A maior parte é escutar e ver qual é a necessidade, tentar encaixar isso dentro do que se faz da universidade. Então, há também um pouco essa mudança de foco da perspectiva acadêmica. A gente é moldado por essa perspectiva acadêmica de escolher coisas para estudar. A gente tem que mudar um pouco o olhar para trabalhar em outra área. Terminando só, eu já realmente agora eu terminei. Bolsistas, só o último. Então, alguns bolsistas, um trabalho muito grande é conseguir bolsas. Não apenas ingressar, mas conseguir bolsa. Então, essa é uma luta dentro da universidade. Conseguir bolsa, o valor da bolsa R$700, a gente tinha 5 alunos em 2015, haitianos com bolsa, e aí não apenas da bolsa, a gente criou agora nesse edital, no edital de 2016, a figura do tutor, que vai acompanhar o aluno. Então ele vai ter que fazer uma reunião mensal, ele tem que aparecer mensalmente diante do tutor, para que o tutor dê conta um pouco da situação dele. Você está indo, como é que está indo nos cursos, você está tendo a dificuldade, está tendo dificuldade, não é apenas reingressar, eu acho que isso vocês vão falar em relação também a todas as políticas afirmativas, de colocar um novo aluno dentro da universidade e largá-lo. Então, se isso não vale em geral, imagine no caso de estrangeiros que conhecem muito pouco dos nossos jeitinhos, né, das nossas maneiras curiosas de resolver os nossos problemas. Então, esses são os dados do convênio. Bolsa permanência, então a gente conseguiu mais, além daquelas 5, a gente conseguiu mais bolsas permanentes. A gente tem hoje 16 haitianos, 11 mulheres e 5 homens, uma congolesa, uma guineenesa e uma síria. Então, são dados aí só para a gente tentar para ver um pouco. Então, há uma parte bem acadêmica do estudo e uma parte de extensão, e essas partes têm que caminhar junto.
Então, esse era o objetivo. Eu agradeço muitíssimo ao convite de todos vocês, em nome do programa, é realmente um prazer. Se alguém fez uma fotinha, por favor, me mandem, porque eu quero dizer para os colegas também do acolhimento que eu tive aqui, eu fiquei muito feliz de poder participar, eu trago realmente o trabalho do projeto aqui, não apenas o meu programa. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, professor Márcio, acho que os colegas da pós que estão se dedicando ao estudo das imigrações vão poder contribuir no debate aí com mais questões. Agora, passar a palavra para a professora Patrícia Chu. Ela é professora adjunta do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Políticas Públicas aqui da URGS, mestrado e doutorado em Antropologia Social pela mesma universidade, atualmente é coordenadora do Programa de Antropologia Social, pesquisadora do Núcleo de Antropologia e Cidadania, diretora da Associação Brasileira de Antropologia e da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Seus temas de pesquisa privilegiam as áreas de Antropologia do Direito, Infância e Juventude, Estado e Políticas Públicas, Direitos Humanos e Ética em Pesquisa Antropológica. Só desculpa, eu trouxe para vocês, eu esqueci, esse é um livro, o primeiro material que a gente produziu agora, em 2016, eu trouxe para vocês. Se vocês quiserem uma coisa mais exemplares, pode enviar, mas esse fica para vocês. Obrigado, professor. Tá. Bom, boa tarde a todas e todos. Para mim é uma honra estar aqui, é um desafio também, né? Quero agradecer à organização do seminário pelo convite, por essa possibilidade de estar, na verdade, compartilhando uma experiência, né? Que é isso que eu vou falar aqui. Imaginei que era isso que talvez vocês quisessem conhecer um pouco melhor. Que é realmente a implantação das ações afirmativas no programa de pós-graduação em antropologia, né, que nós acabamos exatamente constituindo essa política a partir de maio desse ano. Eu vou começar essa fala, esse relato de experiências, mostrando um pequeno vídeo que foi realizado no final da mesa redonda que nós fizemos como atividade inaugural do programa de pós-graduação em antropologia nesse semestre, né? Então foi em agosto de 2016 que a gente fez uma mesa redonda, acessibilidade na universidade, possibilidades e desafios, com a presença do Núcleo Incluir, que é especializado na inclusão de pessoas com deficiências dentro da universidade, com o professor Sérgio Batista, que falou das suas experiências pessoais, né, como companheiro de marido de uma pessoa com deficiência, com poliomielite, que frequentou o campus do Vale na década de 70, né, falando inclusive que desde a década de 70 o campus só piorou com relação à questão da acessibilidade, contrastando com outras instituições, né? Então a fala dele foi exatamente mostrando como, ao passo que algumas instituições se adaptaram na dimensão da acessibilidade, o campus do Vale só piorou em relação a esse aspecto, né? E também a Bruna e o Jaime, que é um casal, né? O Jaime é doutorando aqui no curso de História, e a Bruna é doutora em Educação. E eu vou, então, o que aconteceu é que o Jaime, nós marcamos primeiramente, né, essa mesa redonda como atividade inaugural no Panteon, e logo em seguida perguntei então para o Jaime se havia alguma necessidade que ele achava interessante, que a gente tentaria conseguir dentro das estruturas aqui do campus do Vale. Ele disse, bom, precisamos ir pelo menos para o ILEA, que o ILEA é o único lugar, né, no campus do Vale, do IFCH, que tem algum tipo de banheiro que pode ser adaptado ao uso de cadeirante, né? Então nós conseguimos o auditório do ILEA. Quando eu cheguei no auditório do ILEA, percebi que ele é bem parecido com esse também, só com escadas, né? Tanto para chegar no palco, né? Que já foi uma questão difícil, mas a cadeira de roda, então, a gente pegou, né? E na descida é muito mais fácil do que na subida.
O Jaime aguentou, então, né, um pouco ansioso durante 3 horas de mesa redonda, mas no final ele teve que ir ao banheiro, né, e aí o vídeo um pouco é para mostrar um pouco essa situação. Mas no nosso alcance das possibilidades políticas de negociação. É um videozinho curto, circulou bastante pelo Facebook, na internet. Na verdade, eu me confundi. Essa é a chegada dele, né? Então, foi relativamente fácil. Quando ele foi ao banheiro, então, a cadeira de rodas teve que subir a escada. E aí, a gente foi com 3 pessoas e não conseguimos fazer ele subir. Ele quase caiu, né? Quando ele voltou, ele disse quase que não deu tempo, né? E ele voltou, já não voltou mais para a mesa. Ele voltou para o fundo do auditório e todas as outras pessoas que estavam na mesa, ficamos na mesa, e acabei indo para ficar ao lado dele, fechando então essa atividade, né? Um pouco dessas tensões, dessas dificuldades, é o que eu tenho aqui para trazer, né? Nessa posição que ao mesmo tempo é de uma pessoa completamente favorável à implantação das políticas afirmativas, mas também que ocupa uma posição muito situada nesse momento, que é uma posição institucional nesse caso, estar convidando, né, um cadeirante para dar uma palestra, para dar sua fala, né, para participar de uma mesa redonda, de uma atividade inaugural, e ao mesmo tempo sabendo que o lugar onde ia se dar essa fala não tinha as mínimas condições e sujeitava aquela pessoa a uma opressão e uma violência institucional bastante grande, né? Ele, quando ele volta, ele diz, no início da mesa, né, já explicita assim, na abertura, que aquele evento era alguma coisa que ele tinha esperado durante muito tempo, né, assim como a Bruna, companheira dele, e que ele estava muito feliz, não estava nem acreditando que realmente aquela mesa estava acontecendo naquele momento, né? Quando ele volta, regressa dessa ida ao banheiro, ele diz, a gente sabia que alguém tinha que se ralar, alguém sempre tem que se ralar, a gente sabia que a gente ia se ralar, né? Mas a minha presença aqui é um ato político, né? Eu falei para ele da minha vergonha, pedi desculpas institucionais, né, pela posição, né, e salientei quanto era importante também a explicitação, a visibilidade dessa vulnerabilidade e essa violência institucional que estava sendo colocada ali, né. Então, um pouco dessa violência institucional, né, que vai acompanhar
esse processo de implementação das ações afirmativas na pós-graduação, que eu quero falar um pouquinho aqui, relatando, né, essa experiência que a gente está passando nesse momento. Uma questão, né, importante foi exatamente a resolução. Quero apresentar um pouco aqui dessa resolução, que foi implementada em maio de 2016 e que nós aprovamos então no Conselho de Pós-Graduação, reservando então, né, a cada seleção no mínimo 2 vagas no mestrado e 2 vagas no doutorado para candidatos autodeclarados negros, a criação de uma vaga suplementar no mestrado e uma vaga suplementar no doutorado também para candidatos autodeclarados indígenas, e uma vaga suplementar no mestrado e outra no doutorado para pessoas com deficiência. Uma das questões, né, o terceiro ponto da nossa resolução é que esses candidatos são elegíveis para o processo de distribuição de bolsas de estudos, seguindo-se os critérios da comissão de bolsas, que deverá necessariamente levar em conta a opção do ingresso pelas ações afirmativas no momento como um dos fatores importantes na distribuição de bolsas, né? Eu coloquei esses 2 pontos aí em azul, não dá nem para ver aí muito, mas são os pontos onde houve tensões, né, no que diz respeito à aprovação dessas questões. Então, uma tensão bastante grande em relação ao número destinado a cada um desses grupos e também em relação à prioridade de recebimento das bolsas de estudo, né? Continua a resolução, né, explicitando os procedimentos da própria seleção. Um dos debates, né, o item 4.3 exatamente dizia o que na seleção de mestrado e de doutorado consistiria o processo seletivo de candidatos autodeclarados indígenas. Essa também foi um ponto de uma relativa atenção, porque algumas pessoas do Conselho diziam que não precisava se explicitar da forma tão detalhada numa resolução o próprio processo seletivo, e outras pessoas, que foi, né, a corrente que acabou votando de maior peso, salientava essa necessidade, inclusive, como uma dimensão pedagógica para outros programas de pós-graduação que estivessem, né, na verdade, implementando ações afirmativas. Uma outra questão, né, que deu bastante debate foi exatamente a dimensão das competências em línguas estrangeiras, né? A resolução aprovada decidiu que não haverá a avaliação da competência em línguas nos processos de seleção por ações afirmativas, né? E que após o ingresso vai se seguir então a regra, né, da URGS de fazer então a proficiência em língua estrangeira, sendo que no caso dos estudantes indígenas a resolução sugere que seja considerada a língua portuguesa como a língua estrangeira. A resolução também resolve, então, que nas disciplinas obrigatórias deve haver um esforço do corpo docente no sentido de apresentar a bibliografia de seus programas com um número expressivo de textos em português ou em espanhol. Esse foi um ponto também bastante de tensão, né, porque na verdade houve todo um estudo da Comissão de Ações Afirmativas que propôs uma resolução, né, que inicialmente apresentava a compulsoriedade que nas disciplinas obrigatórias houvesse no mínimo 80% de bibliografia em português ou em espanhol, né? Uma outra questão interessante, exatamente se dizia, né, esse ponto 8.3, que criaria uma comissão de acompanhamento das ações afirmativas para suporte, né, da permanência dos alunos, mas também de buscar estratégias, recursos e formas de garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência através do conhecimento das ações e programas específicos na área da URGS e em outras instituições. E essa também foi um ponto de tensão, porque havia alguns colegas, alguns conselheiros que insistiam que se o programa de pós-graduação em antropologia iria abrir as portas, né, aprovar as ações afirmativas para as pessoas com deficiência, ele tinha que
o programa tinha que possibilitar, acima da URGS, que houvesse essa acessibilidade em relação às pessoas com deficiência. Ou seja, o programa de pós-graduação devia se responsabilizar pela acessibilidade das pessoas com deficiência, enquanto a URGS não tivesse tais condições, né? Separando o programa de pós-graduação da própria URGS, né? Mas isso não foi, acabou não sendo aprovado, né? Bom, e enfim, esse outro ponto dessa dimensão da apreciação anual pelo Conselho de Pós-Graduação, com vistas à ampliação das próprias vagas, né? O que eu quero dizer, mais ou menos, né, já coloquei, mas entre as tensões, né, que houve nesse momento de produção dessa resolução, foi necessário 2 reuniões do Conselho, né, exatamente para votar a resolução, e 2 reuniões anteriores no ano de 2015 para expor, né, estudos, para expor outras experiências de programas de pós-graduação com as cotas, né? Além disso, também foi publicado um dossiê de um seminário que teve em 2015, no final do ano, exatamente com as experiências e com uma diversidade de assuntos referentes tanto à dimensão das pessoas com deficiência, das questões dos autodeclarados negros e das questões dos autodeclarados indígenas. As tensões maiores exatamente eram do número de vagas na proposta inicial apresentada pela Comissão de Ações Afirmativas, que foi criada na metade de 2015 exatamente para estudar, né, essas experiências, com a participação de 2 alunos e 3 professores no programa. Essa comissão apresentou no final de dezembro, um pouquinho antes do Natal, a proposta, né? E ela apresentou uma proposta, essa comissão, com 4 reservas de vagas para autodeclarados negros no mestrado e também 4 no doutorado, 2 criações de vagas para autodeclarados indígenas no mestrado e no doutorado, e uma criação de vaga para pessoas com deficiência no mestrado e no doutorado, né? Na verdade, o Conselho aprovou 2 vagas para autodeclarados negros e uma criação de vaga para autodeclarados indígenas, assim como uma também para pessoas com deficiências. A prioridade, então, no recebimento das bolsas, né, nesse momento, que não foi aprovada, né, a prova de línguas, que era a proposta inicial de supressão das vagas, né, dessa supressão da prova para os candidatos às ações afirmativas. O que aconteceu foi que isso, né, passou na resolução, mas a comissão de seleção de mestrado atualmente existente, né, para 2017-1, ela suprimiu a prova de línguas para todos os candidatos, né, tanto